Gente, esse mangá aqui foi publicado pela editora Veneta, que tem 720 páginas. Eu devorei em 2 dias, li incansavelmente para saber o que ia acontecer nessa história. Então, do que se trata Ayako do Osamu Tezuka? Alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, estamos de volta. Apesar de eu estar sozinho aqui, sem meu amigo Eric, sem meu amigo Macivaldo, esse é o primeiro vídeo de 2021, inaugurando um quadro novo aqui no nosso canal, que é o Canto do Band. Nesse cantinho aqui, eu vou falar das HQs que eu tô lendo durante o ano. E a primeira leitura de 2021, pessoal, que eu fiz foi de um mangá. Mas não foi de qualquer mangá, pessoal, foi de um mangá espetacular. Eu estou falando de Ayako, do grande mestre Osamu Tezuka, considerado o deus dos mangás. Bem, pessoal, essa história ela vai contar a história da família Tengi, tá? Ou Tenji, não sei como é que se pronuncia direito. Essa família, a história se passa no pós-guerra, tá? Então a história começa com o retorno de um dos filhos dessa família da Segunda Guerra. Só que aí começam os problemas. Por quê? Porque é uma família aristocrata japonesa, tá certo? E quando ele chega, o pai dele, a primeira coisa que diz para ele é mais ou menos assim: era para te ter morrido em campo de batalha. Um soldado japonês não se permite ser capturado e muito menos passar todo esse tempo preso para depois ser liberto. Só por aí você sente já o clima de como é que vai ser essa história. Isso foi um grande choque para mim, porque quando eu peguei esse mangá para ler, eu não sabia mais ou menos do que se tratava. Eu comprei por ser um mangá do Osamu Tezuka e tava com preço bacana. Rapaz, esse negócio vai se desenvolvendo de tal forma, tá? Primeiro, né, o Osamu Tezuka ele é conhecido como o Walt Disney do Japão. Então, para quem não conhece o Ayako, talvez conheça o Osamu Tezuka e não conheça a história do Ayako, talvez ele pense que se fosse uma história infantil, mas não, isso aqui é um quadrinho, isso aqui é um mangá adulto. Isso aqui trata das partes mais horríveis do ser humano. Por quê? A família aristocrática aqui era uma família que são latifundiários, né? E eles vão fazer de tudo para que o nome da família não seja jogado na lama. E quando eu falo são capazes de tudo, são capazes de fazer tudo mesmo, até abrir mão da vida de pessoas para que alguns podres sejam encobertos. Então, quando esse filho ele retorna para casa, ele tem os seus podres, porque para ele ser liberto, ele era um prisioneiro de guerra, para ser liberto ele fez algumas coisinhas. Quando ele chega na casa, ele conhece a nova irmã dele, uma criança de 4 anos. E isso é um choque, porque a mãe dele não tinha mais idade para ter filhos. Aí ele questiona, mas ela é filha de quem? Aí o pai diz para ele calar a boca e não quer falar sobre isso. E existe um segredo. Quem é a mãe da Ayako, que você vai descobrir lendo esse mangá. O irmão mais velho da família, o primogênito, está disposto a fazer qualquer coisa para ficar com a maior parte da herança da família. E acaba que a Ayako, que é uma criança de 4 anos, acaba sendo testemunha de um crime que vai jogar o nome da família na lama, e eles resolvem que eles vão simular a morte dela. Para todo mundo, a Ayako morreu e eles a trancam dentro de um porão. O único contato com o mundo externo é uma claraboia e com a pessoa que vai levar a alimentação dela. Ela passa mais de 20 anos nessa situação até que ela sai, e a história vai se desenrolando. A história da família Tengi é o plano de fundo para o Osamu Tezuka falar o que aconteceu com o Japão no pós-guerra. Né? Um Japão que é controlado pelos Estados Unidos, né? Um Japão onde a questão cultural ela está mudando,
né? Você está tendo uma reforma agrária. Então são várias mudanças, você vai vendo essas mudanças conforme essas situações que ocorrem com essa família e com os componentes dessa família vão desenrolando, né? Você tem um conflito ideológico, porque uma das filhas ela simpatiza com o comunismo, né? Você tem o irmão que é um soldado de guerra, que voltou da guerra, e ele também tem um lado sombrio, e assim as coisas vão desenrolando. Então é uma história que vai falar de incesto, vai falar de traição, que vai falar de arrependimento, vai revelar o lado mais ruim do ser humano, como eu falei no início. E o que é muito interessante é o que levou Osamu Tezuka a escrever uma história como essa. Lá durante a década de 60, né, principalmente devido a toda a situação da Guerra do Vietnã, que o Japão servia de base para os Estados Unidos e etc., vários movimentos de protesto contra essa situação do Japão começou a aflorar, encabeçado principalmente pelos jovens. E o governo japonês, né, um partido liberal que existia lá, começou a jogar a culpa dessa agressividade dos jovens, dessa ponto de partida de protestar, ao tipo de material que eles liam, que eram principalmente os mangás do tipo Gekiga. Diziam que esse tipo de material estava subvertendo os jovens. E os políticos diziam que eles tinham que ler o mangás do Osamu Tezuka, que era um mangás mais para família, e assim vai embora. Só que o Tezuka fez uma coisa que acho que eles nunca imaginaram que ele ia fazer. Ele começou a escrever histórias Gekiga, e uma dessas histórias foi Ayako. Para quem não conhece, o estilo de mangá Gekiga são os mangás que tratam de temas adultos, de sexo, violência. E Ayako é talvez a obra mais famosa do estilo, uma das obras mais famosas do Osamu Tezuka no estilo Gekiga. Curiosidades com relação a essa edição, né? O Tezuka, quando ele escreveu essa história aqui, ele fez um final, e quando ela foi ser reeditada, que ela saiu em 3 volumes lá fora, e aqui a gente tem os 3 volumes, ó, esse bitelão aqui em apenas um, tá? Da editora Veneta, como eu falei no início do vídeo também, ele escreveu um final novo. E você tem os 2 finais nessa edição aqui, então você vai ler, você vai eleger qual é o final que você mais gostou. Tá certo? Tudo bem? Então, compartilhando com vocês, se você gostou desse vídeo, compartilhe, dissemine aí esse quadro novo do Praticamente Inofensivos. Provavelmente semana que vem vai ter mais um vídeo de resenha das minhas leituras de 2021. Se você quiser adquirir esse mangá e outros quadrinhos, dê uma olhada nos links que vão estar aí embaixo. Comprando pelos nossos links, você ajuda o Praticamente Inofensivos a produzir mais conteúdo. Então, por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal!